E aí, galerinha, beleza? Tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz madrugada. Onde você estiver aí, boa tarde para você, bom dia para você. Segunda-feira, mas, todavia, vamos começar com pediatria, né? O pessoal já está aí aperreado. Você vê, hoje começou o primeiro dia de inscrição do Revalida. Mas o pessoal já está aperreado. Meu Deus, calma, gente, calma, é o primeiro dia. Sempre acontece isso, né? Quando você vai começar o primeiro dia de inscrição, sempre dá galho no site, eles vão ajeitar, isso aí não tem aperreio, não. Por isso que eu nem olhei nada hoje, porque eu já sabia que ia estar desse jeito. Um labafero terrível para a inscrição desse Revalida. Tenha calma, tenha paciência. É assim, no Mais Métrico, no Revalida, sempre é assim. Sempre acontece o labafero. Imagina, já estamos há 3 anos sem ter Revalida. Então, com certeza, o labafero era esperado, né? O labafero que eu digo é esse aperreio, essa agonia, né? Quem não sabe o que é labafero, que é uma palavra bem nordestina, eu acho. Então, não se preocupe, não se preocupe, tá certo? Daqui a pouco tudo se normaliza, todo mundo faz a sua inscrição. No problem, no problem, tá? Então, não tem problema. Daqui a pouco tá tudo certo. Mas hoje, voltando aqui ao nosso estudo, vamos começar com pediatria. Pediatria. E eu estava respondendo as questões. Hoje vamos fazer duas provas. Ó. Fui hoje pesado. Estava fazendo a de 2015, já fiz toda a de 2015 a de pediatria. E estava resolvendo a de 2014. Meu amigo, como repete questão? Repete demais. Repete demais questão, meu amigo. Você tem que estar aí, ó. Eu acho que para as provas de marcar X, a gente já está muito bem. Ó. Quem assistiu desde a primeira live lá e vem assistindo as lives até agora, o cara já está fazendo, brincando as questões, tá? Então, se você ainda não está fazendo brincando as questões, é porque você não está desde o comecinho. Vem lá, vai assistindo as lives que eu tenho certeza que você vai responder tranquilo essas questões, porque eu não tive dúvida aqui nessas questões. Simplesmente, às vezes, eu fui enganado, né? Enganado pelo aperreio, assim. Às vezes você vai marcar rápido, aí umas duas ou três eu marquei rápido assim sem ler direito. A gente tem mania de fazer isso. Lógico que lá na hora eu não vou fazer isso, né? Eu vou ler a questão umas 10 vezes para poder responder, né? Então vamos aí para o que interessa. Vamos começar a nossa live de segunda-feira nesse clima de tristeza, né? Segunda-feira você vem daí do final de semana, alegria. Viajei esse final de semana, foi bom demais. Aí chega na segunda-feira, não é nem por causa do estudo, porque eu já acostumei a estudar. Eu gosto de estudar. Não acho ruim não. Eu já estou há tanto tempo estudando que eu acho que eu já acostumei, já não tenho mais dificuldade para estudar. Meu problema é justamente a segunda-feira mesmo. Porque você vem do ritmo de descanso para começar, para engrenar, é difícil. Mas eu já comecei hoje bem, ó. Semana passada eu comecei meio triste. Mas hoje eu detonei aqui essa prova aqui, ó. 2015 revalida já pisando nela. Foi fácil essa prova, viu? Se eu tivesse feito nesse ano, né, com conhecimento de agora, né, eita resenha, né? Por isso que eu digo, é só questão de prática. Lembrando, semana que vem nós vamos começar a responder aí todas as questões discursivas. Todas as questões discursivas que nós temos. Vamos utilizar aí questões do INEP, questões da UFMT e questões inventadas também. Se tiver necessidade de criar questões, eu vou criar também questões para que a gente possa fazer, certo? Essas lives de discursivas, né, debatendo as questões discursivas, vão ser única e exclusivamente aqui no Telegram, né, no grupo do Telegram. O link vai estar disponível somente no grupo do Telegram, vai estar não listado aqui para os demais, então só vai poder assistir quem for do grupo do Telegram, certinho? Então, se você não sabe, não se inscreveu ainda no grupo do Telegram, o grupo do Telegram está aqui embaixo. Você vai aqui no grupo do Telegram, clica aí e se inscreve, né? Entra lá no grupo do Telegram. Vai estar o link do canal, você clica e aí eu não sei como você aparece no grupo já. Não é isso? Que mais? Tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Sim, quem não assistiu o episódio 2, né? Eu digo episódio porque para mim é uma série, né? Até a Stefania me mandou aqui dizendo que estava viciado na série do SUS. Série do SUS, tá?
Grupo aí para vocês, uma série boa para maratonar. Já tem 2 episódios. Série do SUS, tá? As aulas do SUS estão prontas. A segunda aula está pronta. Já está disponível aí para quem não assistiu no final de semana, já pode assistir, certo? Deixa eu ver mais algum aviso? Eu acho que não. Então vamos começar com a nossa semana revalida 4.0, né? Aí vocês, hoje só fez 4 semanas? Não, meu amigo. Foi semana ICESP, semana revalida e um monte de coisa. Já estamos aí um tempão estudando. Já, acho que são 6 semanas já que nós estamos, né? Então essa é a quarta específica do Revalida INEP. Mas aí tá tudo beleza. Ó, aqui. Rafael, disponibiliza as lives anteriores. Estou ansioso querendo estudar. Mas já está, meu amiguinho. Não é só as do INEP que você tem que fazer, não. Você tem que fazer as do ICESP também. Porque as do ICESP, as questões são iguais, né? As questões são iguais. Você tem que fazer tanto as do INEP como as do ICESP. Se você não fizer, ó, já tem as duas do ICESP, já estão disponíveis aí. Já vai começar, acho que a segunda do INEP vai aparecer aí para vocês. E a do... É que foi junto, né? Tudo vai estar liberado, se acalme, tenha paciência, tranquilidade. Eu acho que eu consigo disponibilizar 4 vídeos por semana. Eu estou disponibilizando 3, né? Eu vou fazer mais aqui para disponibilizar 4 aí para vocês. E a partir da semana que vem, lives aí com... lives aí com tudo. A semana 1.0 eu não vou disponibilizar porque ela é de todos, né? Questão de todos os revalidos, assim, fez 2017, 16 de 15. Aí eu tô disponibilizando só os videozinhos curtos, vocês viram, né? Tem um monte de videozinho curto aí. Pronto, esses daí são da semana 1.0, né? As outras não, as outras a gente pega uma prova inteira. Então é a partir da 2.0, 3.0 e assim vai. E as do ICESP, tá? Tente fazer tudo, porque aí você vai conseguir ver todas as questões. Certinho? Então vamos diminuir o Rafael e aumentar as questões. E vamos começar aqui as de hoje. Mamão com açúcar, do começo ao final. 5. Lactente masculino, 3 meses de idade, é trazido pela mãe ao ambulatório de pediatria. Certo? A mãe refere que há um mês a criança iniciou com coriza mucossanguinolenta e irritabilidade com choro fácil. Ao nascimento, peso de 2,2 quilos. Ó, interessante, né? Primeiro, essa coriza mucossanguinolenta, né? Isso aí é bem característico de uma coisa. Restrição do crescimento intrauterino. Período cefálico de 35, comprimento de 48. Ao exame físico, verifique-se, olha, dor à mobilização do braço esquerdo. Uma criança de 3 meses, com dor à mobilização do braço esquerdo, coriza sanguinolenta. Você tem que pensar em um negócio aí, meu amigo. Coriza mucossanguinolenta. Bilateral. E erosões em lábio superior. Palidez mucocutânea. Fígado palpável, Fígado a 3,5 centímetros do rebordo costal direito. E 3,5 centímetros do apêndice tifoide. Basta 4 centímetros de rebordo costal esquerdo, considerando a principal hipótese diagnóstica de sífilis, né? Sífilis. Quais são, respectivamente, o exame a ser solicitado e o resultado mais provável? Vamos ver. Tomografia computadorizada não é o exame que a gente faz, né? Quando a gente tem um sintomático para sífilis, né? Não é tomografia. Então, na letra A, na letra B, está certo. Radiografia de crânio, microcefalia e estruturas cranianas parcialmente soldadas. Letra D. Radiografia de ossos longos, lesões osteolíticas em epífise e espessamento periosteal. Resposta é a letra D de dado, né? Resposta letra D, raio-x de ossos longos, né? A gente tem aquela a tíbia em lâmina de sabre, não é isso? A gente podia fazer o líquor, podia fazer os ossos longos, o hemograma, né? São os 3 exames que a gente faz no sífilis. Letra D. Mas repete essa questão, não é não? Repete. É tanto diagnóstico como tratamento de sífilis. É muito importante a gente saber. Então, resposta letra D, filete. Filete, fácil, fácil. Né? Vou fazer aqui. Ó, não vou nem dizer nada, hein? Só coloca aqui, ó. Carlos aí, ó. Ó, agora. Meu amigo. Eu não vou dizer nada. Vocês que dizem aí. 10. Um menino de 1 ano e 8 meses de idade é atendido em pronto-socorro com história de febre que já dura 2 dias. A mãe da criança relata que a temperatura máxima atingida foi de 38,5 graus. O exame físico não mostra alterações. A criança apresenta-se ativa e consegue ingerir líquidos normalmente. A pediatra solicitou o exame de urina, que evidenciou 10 piócitos por campo, nitrito positivo e estearase positiva. Solicita também urocultura qualitativa e quantitativa com antibiograma. Embora não haja antecedente de infecção do trato urinário, considerando o quadro acima, qual a conduta apropriada desse caso? Então, a gente tem aqui uma pielonefrite, né?
infecção do trato urinário, né? A criança consegue ingerir, né? Aqui, ó, 1 ano e 8 meses, atendido para pronto-socorro, história de febre que já dura 2 dias. Temperatura, aí a urina deu alterada, né? A urina alterada, mas a febre pielonefrite, né? Primeiro episódio aí, 1 ano e 8 meses, eu acho que foi, né? Não teve antecedência. Deixa eu ver o que ele diz aqui, ó, tá vendo? Embora não haja antecedente de infecção do trato urinário. Então, primeira infecção, pielonefrite aí, a criança está em bom estado geral e tem a menos do que 39 graus. Então, pode ser feito tratamento ambulatorial nessas crianças. Quando está a mais de 39 graus e aí mau estado geral, aí sim, toxemiada, a gente faz internação da criança. Nesse caso, não, né? A gente pode fazer o tratamento ambulatorial, se não me engano. Então, vamos ver aqui quais seriam as alternativas. 10. Internar a criança, introduzir antibiótico endovenoso, solicitar uretrocistografia miccional. Não é o exame que a gente faz, né? O primeiro exame que a gente faz é a ultrassonografia. Então, letra A já está errado aqui. E letra B, internar a criança, introduzir antibiótico endovenoso, solicitar ultrassonografia de vias renais e urinárias imediatamente. Letra C, prescrever antibiótico por via oral a ser administrado em casa e solicitar uretrocistografia. Está errado, né? A letra C. Então, letra A e letra C estão errados. Letra D, prescrever antibiótico via oral a ser administrado em casa, solicitar ultrassonografia de vias de rins e vias urinárias após o resultado da urocultura e término do tratamento. Letra D é o correto, porque a gente vai fazer esse tratamento antibiótico via oral, né? Não vamos internar a criança, não vamos fazer endovenoso nessa criança, não. A gente vai fazer aí ambulatorial, resposta letra D. Por causa da febre, que está abaixo de 39 graus, e bom estado geral da criança, a gente pode prescrever esse tratamento ambulatorial. Resposta letra D. Certo? Eita, bom demais. 15. Recém-nascido, 10 dias de vida, sexo masculino, é levado ao posto de saúde para avaliação, uma vez que seu pai acabou de receber o diagnóstico de tuberculose pulmonar. Também muito frequente, né? É muito repetitiva as questões, tá? Então, se você não viu desde o começo lá, assiste que você vai ver que é repetitivo ao talo, né? Diagnóstico de tuberculose pulmonar. Não tendo ainda iniciado o tratamento, ó. Então, aí tem que ver os contatos, né? A mãe é um contato, não possui queixas específicas em relação à criança. A gestação e o parto não apresentam intercorrências e o aleitamento materno cede sem dificuldades, né? Ó, 10 dias de vida. O recém-nascido mostra, assim, um bom estado geral, ativo, corado, hidratado, o restante do exame físico é normal. Nessa situação, qual das condutas seguintes é mais adequada? Primeiro que esse recém-nascido, se ele deveria ser vacinado aí logo no comecinho, né? Já é vacinado logo na maternidade. Então, nas primeiras 48 horas de vida, ele já seria vacinado. Mas tudo bem. Não foi vacinado aqui, não sei porquê. Aí ele pergunta se é para a gente vacinar. Como ele é contactante, né? De alguém com tuberculose, o que nós temos que fazer é não vacinar o recém-nascido, né? A gente vai, já que ele é recém-nascido, a gente não vacina. Inicia a isoniazida, né? Inicia a isoniazida por 3 meses e depois de 3 meses eu faço a PPD, né? Para saber se eu posso vacinar. Depois de fazer a PPD, se ele é maior do que 5 milímetros, aí eu mantenho a medicação até os 6 meses. Se for menor do que 5, aí eu faço o quê? Eu suspendo a medicação e vacino com BCG. Esse é o tratamento aqui para os recém-nascidos que ainda não tomaram BCG, tá? Não vacino, isoniazida 3 meses, faço o PPD, quando é maior do que 5, eu continuo mais 3 meses, se for menor do que 5, eu dou aí a BCG. Resposta letra A. Fácil Demer. Né? Bem livro aí, certinho, sem nenhuma dificuldade. 20. Paciente, 11 anos de idade, dá entrada no pronto-socorro com história de dor abdominal e 8 episódios de vômitos nas últimas 4 horas. 11 anos. A mãe relata que a criança perdeu 4 quilos, a perda de peso, no último mês. Está urinando excessivamente. Eita, essa questão aqui eu já vi também, né? Vocês não viram comigo? Já umas 10 dessa daí, né? Iguais. A menina passou por vários exames com os seguintes resultados. Frequência cardíaca de 150, respiratória de 60, mostrou-se sonolenta, olhos fundos, boca seca, enchimento capilar de 5 segundos. Olha, desidratação grave essa criatura tá. Né? Murmúrio vesicular bem distribuído, bulhas rítmicas normofonéticas, abdômen flácido e indolor. Sem visceromegálias. Não foram evidenciados sinais de irritação meníngea. Os resultados dos exames laboratoriais estão apresentados a seguir, denotando-se por VR valores de referência. Ó, hemogasometria arterial, pH de menor do que 7,3 o pH. Bicarbonato menor do que 15. Eita, meu Deus. O que mais eu procuro? Já vou procurar direto. Ó, tá hiperventilando, né? Aqui tá baixo, ó, o PCO2 e o PA2 está normal porque ele está hiperventilando.
Ó, glicemia acima de 250. Então já tem, ó, pH menor do que 7,3. Bicarbonato menor do que 15. Glicemia maior do que 250. Que é isso aqui? Cetoacidose diabética, porque é uma criança possivelmente que tem diabetes tipo 1, né? O mais provável de tudo. Não fez aí, mas com certeza, né? 11 anos, não tem resistência à insulina, né? Então, cetoacidose diabética. A gente já fez milhares dessas, não? Fala a verdade. Não foi, não? Ó, o potássio 3,8. Quando está acima de 3,3, eu posso dar insulina junto com o potássio, né? Se está abaixo de 3,3, eu dou logo o potássio para depois dar a insulina. O que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que dar hidratação, potássio, né? E insulina. Hidratação, potássio e insulina. É isso que eu vou dar para essa criança aqui. Né? Isso a gente já viu 1000 vezes isso daí. Qual deveria ser a conduta imediata após o caso? E o soro fisiológico tem que ser de 0,9, né? Então aqui já a letra já está errada. Minha insulina subcutânea após o controle da desidratação, com expansão volêmica de soro fisiológico a 0,45%, está errado. É 0,9, né? 0,45 está errado. Letra B. Iniciar a insulina endovenosa contínua com bomba de difusão em Y, e a expansão volumétrica com soro fisiológico 0,45 também está errado. Né? Letra B também está errado. Letra C. Iniciar a solução de manutenção com potássio após o controle da desidratação, com expansão volumétrica com soro fisiológico 0,9. Beleza. Letra D. Iniciar a reposição em Y de bicarbonato endovenoso e a expansão volumétrica com soro fisiológico 0,9 para controle da desidratação. Tá faltando, né? Tá faltando aí. Eu tenho que dar o potássio também. Então, a melhor resposta é a letra C. Né? Letra C é a melhor resposta, que fala da solução fisiológica, fala do potássio. E aqui eu já colocaria a insulina junto também. Resposta letra C. Né? Certinho? Resposta letra C. Né? Nenhuma dessas aí a gente deve ter tido, nenhum de vocês deve ter tido dificuldade nessas respostas, né? São muito fáceis. Lembra que algumas vezes eles colocam respostas incompletas para poder você para você ter dúvida. Aqui a pergunta aqui, ó, peraí, cadê, meu Deus? Ó, pergunta. Abaixo de quanto eu dou o potássio? Ó, lembra que a insulina ela coloca o potássio para dentro da célula. Então, abaixo de 5,5 ou 5, você já tem que dar o potássio junto com a insulina, para o potássio não cair. Quando o potássio está alto, aí você não precisa dar potássio. Você dá logo a insulina, que ela vai colocar o potássio para dentro da célula, certo? Então, posso estar com potássio alto, aí eu dou potássio junto com insulina, acima de 5, acima de 5,5. Se está abaixo de 3,3, aí eu dou só o potássio. Não dou insulina, porque aí vai baixar muito o potássio. Dou só o potássio. E aí depois eu coloco a insulina, certo? Então, primeiro, acima de 3,3, eu dou potássio e insulina. Acima de 5, 5,5, eu dou só a insulina. E aí, abaixo de 3,3, eu dou o potássio sem a insulina, certo? Então, acima de 5,5, eu dou só a insulina. Abaixo de 5,5, eu dou potássio e insulina. Abaixo de 3,3, eu dou só o potássio, não dou a insulina. Porque aí vai perder muito potássio. Então, eu regularizo. Soro fisiológico a gente vai dar até estabilizar o paciente, né? Até chegar em glicose abaixo de 200, 250. Aí ele vai mostrar para você, né? No caso, quando está abaixo de 200, 250, a gente para de dar só a solução fisiológica. Eu vou acrescentar a solução fisiológica, eu vou dar soro glicosado e vou reduzir a metade a solução de insulina. Então, eu baixou abaixo de 250, 200, né, de glicose, eu dou soro fisiológico, dou insulina a metade do que eu estava dando e começo a dar agora soro glicosado junto também, certo? Como a gente já fez em várias e várias questões aí, é muito simples. Teve uma questão que ele perguntou, como é que eu sei que eu hiperidratei o paciente? Quando o sódio ou o potássio ele está alto. O potássio não, desculpa, o cloro. Se o sódio tiver alto ou o cloro tiver alto, eu sei que eu hiperidratei o paciente, aí então já não preciso dar mais solução fisiológica, aí porque já está hidratado o paciente, certo? Então tem que sempre estar olhando isso daí, né? Então com essas questões a gente ajuda muito a gente a aprender também muita coisa, né? Coisa que a gente vai repetindo, 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 até que a gente não esquece mais nunca na vida, né? Então 24. Uma menina de 7 anos de idade é trazida pela mãe à unidade básica de saúde com queixa de prurido na região genital há 2 semanas, que se mostra mais intenso à noite. Ó, interessante, né? Interessante. Certo? Então, criança com prurido noturno, região genital e anal. O que a gente vai pensar? Fácil. A mãe relata que uma menina
da mesma idade, que mora na casa ao lado, tem apresentado sintomas semelhantes. Ao exame, detectou-se ausência de sangramento ou corrimento e que a membrana ineal está íntegra, que a gente poderia pensar também, né, para dizer assim que teve abuso sexual, tal, não sei o quê. Nota-se apenas a presença de eritema na região vulvar e perianal, ou seja, coçando, né? Quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica e a conduta a ser adotada nesse caso? Vulvovagite bacteriana específica? Nada a ver, né? Candidíase vulvovaginal? Não, candidíase não, né? Não vou pensar em candidíase aqui no caso de uma criança, né? Porque a gente pensa em candidíase quando está fazendo relações sexuais, quando faz uso de antibiótico, alguma coisa assim que muda a flora, né? Poderia ser candidíase, mas ela ter as características do fluxo, né? Que iam ser diferentes. Herpes genital ia ter presença de vesículas. Então, oxiúrios, né, minha gente? Oxiúrios, fácil demais. Mebendazol oral aí para essa criança, que é o mais comum ter oxiúrios, né? Criança, no dificuldade, né? 24, letra A. 28. Menino de 7 anos de idade, filho de genitor desconhecido, presenciou a morte da mãe. Desde então, passou a apresentar alterações de sono, com terror noturno. Na escola, mudou seu comportamento, passou a se isolar das brincadeiras com os colegas, demonstrando alteração do humor. Além disso, desistiu das aulas de violão que antes gostava de frequentar. A tia materna, que assumiu sua criação, o levou ao ambulatório em busca de ajuda. Nesse caso, além de intervenção multiprofissional, qual a conduta adequada? Letra A. Suspender as atividades escolares com retorno progressivo e prescrever clonidina. Letra B. Sugerir a manutenção da rotina diária e ingresso em terapia cognitivo-comportamental. Letra C. Sugerir aumento da ingestão de cálcio e ingresso de psicoterapia individual e em grupo. Letra D, instruir que as atividades escolares sejam desempenhadas em casa e prescrever sertralina. E aí, o que você faria? Letra A, B, C ou letra D? Essa daqui é muito intuitiva, né? Muito simples aí. Sugerir a manutenção de rotina diária, ingresso à terapia cognitiva comportamental, porque você não vai fazer medicação em primeiro lugar numa criança de 7 anos de idade, né? Teve um trauma aí, você vai fazer o quê? A terapia, né? Psicoterapia cognitivo comportamental. Eu não vou suspender as atividades escolares de jeito nenhum e não vou instruir ele desempenhar essas atividades em casa, que aí eu estaria fazendo um crime, né? Criança tem que continuar na escola, né? Então, sugerir a manutenção da rotina diária, que é o mais correto, e ingresso à terapia cognitivo-comportamental, resposta letra B. Né? Essa é intuitiva, tenho certeza que você marcou logo direto, né? Isso daí não tem segredo. Ninguém faria essas outras coisas. Não começaria o tratamento com sertralina numa criança aí de 7 anos, não é isso? Agora, logicamente, dependendo de quadros aí, outros quadros, né? E lembra, né? Geralmente esses transtornos de pós-traumáticos, né? Em adultos, aí sim, você trata primeiro com os benzodiazepínicos e os antidepressivos, né? Mas em adultos, né? Na criança a gente começaria com ingresso da terapia cognitivo-comportamental. Resposta letra B. 33. Uma menina de 4 anos de idade é trazida à unidade básica de saúde, pois apresentou há 10 dias manchas eritematopapilares coalescentes em face e palidez perioral. Isso aí. Associada, eu vou dizer um signo da bofetada. Lembra disso? Associados ao episódio de febre 37,9. O quadro evoluiu nos 5 dias seguintes com manchas eritematopapilares em braços, tronco e nádegas, e depois o rendilhado, né? Que evaneceram com aparência reticulada. Olha, tá vendo? 3 estágios, né? 3 estágios. O estado geral é bom, sem outras alterações no exame físico. A hipótese diagnóstica é sarampo? Não, triplo catarro, sarampo, né? Escarlatina teria uma faringite, um impétigo antes, para depois apresentar descamação da pele, né? A vermelhidão. Então, letra B, não. Exantema súbito é aquele que eu tenho febre e depois eu tenho exantema. Então, só pode ser o eritema infeccioso, que é justamente isso. Tem 3 fases, começa com signo da bofetada, vai com eritema no corpo, nos membros, e depois faz esse reticulado, né? Terceira fase característica aí do eritema infeccioso. Essa daqui, pelo amor de Deus, né? Exantematis é muito fácil. É muito fácil, porque é fácil fazer o diagnóstico diferencial, porque ele é clínico, né? E é justamente o que a gente tem a maior facilidade, né? Sim, diagnóstico clínico a gente tem que saber bem, né? E essa prova ela foca muito nessa questão do diagnóstico clínico, né?
38. Certo? Todo mundo entendeu? Certinho? Síndrome do gabarito. Um lactente, 4 meses de vida, é trazido à consulta de puericultura em unidade básica de saúde. A mãe relata lacrimejamento persistente do olho esquerdo desde o nascimento. Realizou tratamento para conjuntivite com, importante, lacrimejamento persistente do olho esquerdo desde o nascimento. Esse dado é muito importante. Realizou tratamento para conjuntivite com colírio de tobramicina por 3 meses nos últimos 2 meses. Sem melhoras. Ao exame físico, constatou-se lacrimejamento em olho esquerdo, com leve hiperemia conjuntival, sem secreção ou edema palpebral. Só lacrimeja, só isso que só faz isso daí. Não tem, secreção, nem edema palpebral, só lacrimeja. A conduta adequada nesse caso é coletar material para a cultura. Letra B, indicar colírio antialérgico. Letra C, tratar de novo com novo colírio antibiótico. Letra D, massagear a região nasolagrimal para desobstrução. Essa também é intuitiva, né, não? Né? Uma criança que tem o lacrimejamento, só lacrimejamento persistente no olho esquerdo, desde o nascimento, que não tem secreção, né? Nunca teve secreção, nunca teve nada. Hiperemia conjuntival, o que eu vou pensar? Vou pensar na obstrução, né, do conduto lacrimal, né? Então, por isso, vou massagear a região nasolagrimal para desobstrução. É isso que eu vou pensar aí, porque ele não tem outras alterações que me mostrem aí que é uma conjuntivite ou alguma coisa. Parece mais com obstrução, também intuitivo, você vai lá, marca, né? Fácil, sem nenhuma dificuldade. Certo? Beleza? Vamos lá, 43. Um menino de 9 anos de idade vem à unidade básica de saúde trazido pela mãe para consulta de rotina, sem queixas. Ao exame físico, encontra-se descorado, sem outras alterações. A mãe traz os seguintes resultados de hemograma solicitado na última consulta. Hemoglobina de 10,5 está baixa, né? Hematócrito de 30% está baixo. VCM baixo também e HCM baixo. Então, microcítica hipocrômica, certo? Tem uma anemia microcítica hipocrômica. Beleza. Aí você já diz assim, é ferropriva, né? Aí já começa a dizer assim, né? Leucócitos estão normais, né? Cadê? 39% de linfócitos, 4%, 2% eosinófilo, beleza. Então, nada chamativo. Plaquetas normal. Agora, reticulócitos aumentados. Então, ela é hiperproliferativa. Se é hiperproliferativa, não pode ser ferropriva, né? Apesar de ter uma anemia microcítica hipocrômica, eu não posso dizer que ela é ferropriva, porque tem reticulócitos altos. A primeira coisa que faz a gente diferenciar são os reticulócitos, né? Então, não é ferropriva, né? É uma anemia hiperproliferativa. O menino apresenta-se eutrófico, com crescimento adequado, desenvolvimento neuropsíquico motor adequado para a idade e vacinação correta e completa para a idade. Nesse caso, qual exame deverá ser solicitado e qual a hipótese diagnóstica mais provável, respectivamente? Letra A, dosagem de ferro sérico, anemia falciforme. Não é assim que a gente vai diagnosticar anemia falciforme, né? Não é com ferro sérico. Então, letra A está errada. Né? Anemia falciforme não é, porque a gente, assim, não é letra A, porque dosagem de ferro sérico não vai diagnosticar anemia falciforme. Letra B, dosagem de transferrina, anemia ferropriva eu já disse que não é, porque ela é hiperproliferativa, então anemia ferropriva não é, né? Poderia ser anemia falciforme, né? Mas não tá certa a letra A. Anemia ferropriva não é. Dosagem de protoporfiria eritrocitária livre, esferocitose. Esferocitose a gente vai ter aí quando a gente tem uma autoimune, né? Quando tem destruição, né? Vai dizer que tem esferose, vai dizer outras coisas que não está dizendo aí na questão. A gente tem um menino que apresenta eutrófico, crescimento adequado, desenvolvimento neuropsicomotor adequado, tudo adequado. Então, possivelmente, ele tem um traço falcêmico, né? É uma anemia que faz diagnóstico diferencial com a ferropriva, a anemia falciforme também faz, mas a questão letra A não poderia ser, né? Então faz o diagnóstico diferencial e justamente acontece aí nesses quadros aí vamos dizer assim, como eu digo, oligossintomáticos, né? Então não tem nenhum assintomáticos. Tem uma anemia, ele é assintomático aí, e aí eu vou fazer uma eletroforese de hemoglobina para poder ver essas hemoglobinas dele aí, né?
para ver que tipo de hemoglobinas ele apresenta, né? O traço falcêmico, ele vai ser heterozigoto para a hemoglobina S, não era isso? É que ele faz fetal, adulto e S. Vai ter aí os três, né? Então, a resposta é a letra C, traço falcêmico. É isso que a gente vai pensar. Outra coisa que cai muito também é a anemia falciforme, traço falcêmico, tudo isso daí cai muito. 46. Um lactente, 3 meses de idade, sexo masculino, em aleitamento materno exclusivo. É trazido pelos pais ao pronto-socorro em razão de ter apresentado, há poucas horas, um episódio de perda da consciência e hipotonia. 3 meses de idade. Teve perda da consciência e hipotonia, necessitando de estímulo excessivo para voltar ao normal. Perigoso, né? Criança de 3 meses que fica hipotônico e perde a consciência é perigoso. A gente tem que descartar um monte de coisa, né? Os pais, muito assustados com o ocorrido, negam outras queixas e informam que o bebê é prematuro. Dado importante. Nascido de parto normal, sem intercorrência. Ao exame físico, revela-se eutrófico com todos os sinais vitais normais. Qual a conduta mais apropriada dentro desse quadro? Letra A. Autorizar o retorno ao domicílio, considerando que o bebê está bem, mas orientar retorno imediato ao pronto-socorro se o episódio se repetir. Letra B. Liberar com medicação sintomática e encaminhar para neuropediatria em razão do quadro de hipotonia e perda da consciência. Letra C. Determinar internação para fins de avaliação neuropediátrica, investigação de síndrome convulsiva com hipotonia. Letra D. Determinar internação para observação clínica e investigação das principais causas, verificando os fatores de risco. O que a gente vai fazer aqui é descartar causas graves, né? Toda criança novinha que apresenta um primeiro quadro possivelmente convulsivo, nós temos que descartar as causas graves, né? Então, nós vamos fazer, determinar internação para observação clínica e investigação dos principais causas, verificando os fatores de risco que essa criança apresenta. Temos que descartar causas graves para poder liberar essa criança para casa. Eu não vou mandar ela para casa de jeito nenhum, porque eu não sei o que foi que aconteceu. Se eu não sei o que foi que aconteceu, eu tenho aí que descartar alterações graves, né, que essa criança pode apresentar, certo? Então, sem descartar essas alterações, eu não vou fazer nada. Agora, se eu já soubesse, foi uma síndrome febril, que respondeu ao antitérmico, respondeu ao diazepam, tudo ao lerazepam, melhorou. Então, eu sei que foi uma crise febril, que é comum na infância, é diferente, né? Aí, já vai ser outra conduta, né? Já vai poder fazer o tratamento ambulatorial, mando para casa, não tem problema nenhum. Agora, nesses casos, não. Quando eu não sei o que foi que causou isso daí, eu vou ter que investigar as possíveis causas. Pode ser uma convulsão? Pode sim, mas pode ser outras coisas também. Então, vou investigar. Pode ser sepse, pode ser... Vocês sabem que crianças e idosos são oligossintomáticos nesses casos de alteração, né? Tem um sistema imaturo, então podem apresentar respostas aí diversas a diferentes tipos de alteração. Então, por isso eu preciso descartar casos mais graves, né? As causas aí dessa hipotonia, né? Certinho? Então, eu tenho que descartar aí possíveis alterações que podem gerar essa convulsão. E tenho que até descartar outras coisas que não a convulsão também, né? Que não sei se foi uma convulsão, né? Os pais relataram aí que a criança estava hipotônica e tal, perda da consciência, mas vamos ver o que foi que aconteceu, né? Então, 46, letra D. 51, diz assim, ó. Um menino de 7 anos e 9 meses de idade chega à unidade básica de saúde acompanhado por sua mãe. Na última consulta, há um mês, a mãe se mostrava preocupada, pois disse que ele não crescia como outros da mesma idade. Ele foi amamentado exclusivamente até o 6º mês de vida, sem história de doença aguda ou crônica até o momento. Apresenta bom apetite, alimenta-se bem. O médico solicitou radiografia de punho que mostrou idade óssea de 5 anos e 9 meses. Ele tem 7 anos e a idade óssea... Tem que descartar duas coisas. Quando acontece isso, né, e a criança realmente é pequena, vamos calcular aqui, né? Eu fiz o cálculo aqui para já adiantar. Né, para poder fazer esse cálculo, questão 51, uma boa ideia. Para poder fazer esse cálculo, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a idade dos pais, somar a idade dos pais e vai dividir por 2, né? Somos 167 mais 154 e divido por 2. Isso daí vai dar 160,5. Como é um menino, eu vou somar, certo? Eu vou somar 6,5. Aí vai ficar 166,5. De novo, somo a idade dos pais, divido por 2, né?
Soma a idade dos pais, divido por 2. Isso vai dar 160,5, né? Não é isso? 160,5. Aí eu pego, como é um menino, eu vou somar 6,5. Somo 6,5 e vai dar 166,5, certo? Então, a idade média é 166,5 que essa criança deveria apresentar quando tivesse idade adulta, certo? É um pouquinho mais baixo, né? Aí, mediano, baixo, um pouquinho abaixo do mediano, né? 1,70 m, mas os pais dele têm a idade, a altura também, que não é muito, não são altos, né? Somo as alturas dos pais, divido por 2 e somo 6,5, porque é o menino. Beleza. Agora, para saber aí o alvo genético dele, quanto é que eu vou, de quanto a quanto eu vou dizer que está normal a altura dessa criança. Então, vou pegar esse 166,5, que foi o somatório dividido por 2 mais 6,5, dá 166,5, e vou somar mais 8 e menos 8. E esse vai ser o intervalo da altura dessa criança, certo? Que vai de 158 até, aí não importa, para cima, né? 170 e pouco, né? Então, 158 centímetros é o mínimo que essa criança ela deveria estar para ser normal, certo? É assim que a gente calcula o alvo genético, né? O crescimento dessa criança, certo? Aqui está, né? Os gráficos de altura e peso estão ilustrados a seguir. Aqui está quanto ele estava, né? Em cada um dos anos. Então, aqui tem com 5 anos e meio, com 6 anos e meio, mais ou menos, e 7 anos e meio. Está a mesma distância, né? 5 dá. Se você for calcular, ó, veja, aqui está em 100, né? Aqui está depois do 105. Está no 108, mais ou menos. Então, aqui essa diferença daqui para aqui, né? De um ano, mais ou menos, ele cresceu mais de 6 centímetros por ano, mais ou menos, né? O normal é 6 centímetros por ano, o crescimento dele. Então, veja que ele está com um crescimento adequado, né? O crescimento dele está adequado, né? O quanto ele cresce por ano é mais ou menos os 6 centímetros, certo? Só uma observação. O somatório das alturas dividido por 2 mais 6,5 eu chamo de alvo genético, certo? E quando eu somo 8 e subtraio 8, eu digo que é o canal de crescimento. Não é isso? Não era isso daí? Pronto, eu acho que é isso. Então, ele pode... O mínimo que ele vai crescer é 158 para estar normal. Beleza, então eu tenho uma velocidade de crescimento normal. Dois dados importantes aqui, então. Eu tenho redução da idade óssea e tenho velocidade de crescimento normal. A velocidade de crescimento cerca de 6 aí, né? É só a olho nu que a gente faz, tá mais ou menos 6, né? A velocidade de crescimento dele. Então tá normal. Ele tem uma velocidade de crescimento normal. Então, essa criança ela é bem nutrida, né? Ó, bem nutrida, desenvolvimento neuropsicomotor normal. Então não vou pensar em desnutrição, né? O que eu poderia pensar, se a velocidade de crescimento tivesse alterada, por exemplo, uma alteração de hormônio de crescimento, né? Alguma alteração hormonal. Mas a velocidade de crescimento dele está normal, está abaixo do percentil do Z-score, né? Do Z-score, menos 3 aqui, né? Z-score menos 3, né? Me corrigiram, estão certo mesmo. Eu pensei certo e falei besteira da última vez. O Z-score menos 3, quando está abaixo, então essa criança está abaixo do normal, né? Mas a velocidade de crescimento dele está normal. Isso pode acontecer num atraso constitucional do crescimento, né? Quando a criança ela demora para crescer e de repente ela no estirão ela cresce tudo que ela tem para crescer de uma vez, né? Isso geralmente acontece aqui nesses casos. E aí tem que ter o dado de que aconteceu também com os pais, né? Muitas crianças repetem unicamente o que aconteceu com os pais. Então isso daqui não é alteração nutricional, hormonal, nem nada disso daí não. Isso aí né? Isso aí é por causa desse atraso constitucional. Então aí não é nutricional, não é hormonal, não é a doença genética, não tem síndrome de Turner, não tem síndrome de Down, não tem nada disso não, né? Tá aí desenvolvimento normal. Então a resposta é a letra C, é um atraso constitucional do desenvolvimento. Se você tem dúvidas sobre isso, a gente fez uma live sobre isso, né? Lá de pediatria, lá na playlist de pediatria você vê aí um atraso explicando direitinho aí, fazendo os cálculos no computador, tudo beleza, não tem problema. Então vamos repetir aqui os passos que a gente fez. A gente somou as alturas, dividiu por 2, né?
somou as alturas dividido por 2, e somou mais 6,5, porque é um menino. Se fosse uma menina, eu subtrairia 6,5. Então, deu um valor. Aí eu peguei esse valor, somei mais 8 e subtraí 8 desse valor. Então, esse é o quanto ele pode, aí, no intervalo de crescimento, né, o canal de crescimento dessa criança. Depois eu vi a velocidade de crescimento dela, né? Velocidade de crescimento. Vi que mais ou menos aí, quando eu olho assim para o olho nu, eu vi que mais ou menos aqui no gráfico ele mostra aí uma velocidade de crescimento 6 aí centímetros por ano, que é uma velocidade normal, né? Se é uma velocidade normal, então eu vou pensar aí se ele tem a redução da idade óssea, se está dentro do crescimento esperado e se tem somente apesar de estar abaixo da curva de crescimento aqui, né? Mas ele cresce em uma velocidade normal, eu vou pensar num atraso constitucional do desenvolvimento, letra C, né? Letra C, fácil, fácil. 56. Um adolescente, sexo masculino, 12 anos de idade, levado à emergência para avaliação clínica. Apresenta quadro de febre, cefaleia e vômitos com 12 horas de evolução. A mãe nega antecedentes patológicos relevantes. Exame físico, bom estado geral. Fotofobia. Hipocorado, 1 em 4. Desidratado, 1 em 4. Anictérico e acianótico. Aparelho respiratório, ausculta cardíaca e exame abdominal, sem anormalidades. Não apresenta sinais focais e as pupilas são isocóricas e fotorreagentes. Apresenta sinal de Brudzinski positivo. Meu amigo. Sinal de Brudzinski é meningite, meu amigo. Meningite. Exame de líquido, ele já disse, ó, glicose ali no limite inferior, ou seja, baixou a glicose, né? No limite inferior ali. Ele botou assim para lhe confundir. Muitas células, celularidade no líquido aumentada, né? E 80% são de neutrófilos. Proteína aumentada também, né? Então, tudo aí característico de letra A, meningite fúngica com anfotericina B. Letra B, meningite bacteriana e ceftriaxona. Letra C, meningite viral e medicação sintomática. Ou letra D, meningite tuberculose e esquema tríplice. Se fosse meningite fúngica e tuberculosa, aumentaria os linfócitos. Não, peraí. E meningite viral também, aumentaria os linfócitos, né? Meningite viral não reduz a glicose, né? Meningite viral não reduz a glicose, então isso aqui só pode ser meningite bacteriana, que reduz a glicose, que tem neutrófilos aumentados, com a celularidade aumentada e aumento das proteínas. Então, meningite bacteriana, vou dar ceftriaxona, resposta letra B. Não é isso? Não é isto? Né? Bacteriana é isto. Resposta letra B. 61. Menino de 6 anos de idade é levado ao pronto-socorro com razão de uma picada de aranha na face dorsal da mão esquerda, ocorrida há cerca de 24 horas. Os pais relatam que inicialmente a criança queixou-se de dor local, que melhorou com analgesia oral. Por essa razão, a família não havia buscado atendimento. Hoje pela manhã, no entanto, os pais observaram o surgimento de bolha com piora da dor. A criança descreve que é como se queimasse. A aranha não foi coletada, mas a mãe descreve que ela era pequena e amarronzada. Importantes características do tipo da aranha, né? Ao exame físico, além da lesão descrita, observa-se palidez e temperatura axilar de 39 graus. Qual aracnídeo está associado ao quadro descrito e qual seria uma conduta adequada? Letra A, loxoceles, debridamento imediato, pois a lesão pode evoluir para necrose. Letra B, fonêutria, tratamento tópico da lesão, sendo dispensável a soroterapia. Letra C, fonêutria, soroterapia devido a manifestações sistêmicas, tais como a febre. E letra D, loxoceles, realização de exames laboratoriais para avaliação de hemólise intravascular. A característica aí, ó, amarronzada e pequena, a gente vai saber que ela é uma loxoceles, né? Loxoceles é essa característica aí, e ela dá o quadro, sim, de alteração sistêmica, né? Com hemólise e tal. Então, aí, resposta dessa daí é a letra D, né? Resposta letra D, deixa eu ver aqui. Isso. Resposta letra D, ela dá, sim, esse quadro de hemólise intravascular, né? E aí, eu vou ter que fazer exames laboratoriais por causa da característica. Deixa eu ver se eu consigo aí botar aqui uma foto dela aqui. Loxoceles. Pra gente ver ela, né? Vamos ver aqui a Loxoceles. Já que a gente tem aqui a possibilidade, né, de ver, vamos ver aí. Deixa eu colocar aqui para
Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Loxoceles. Cadê, meu Deus? Eu tenho que abrir no outro, peraí. Deixa eu mostrar uma imagenzinha aqui para ficar na cabeça como é. Quem nunca viu. Olha ela. Loxoceles aí, ó. Pequenininha. Olha ela. Tá grande, né? Mas ela é pequena. Loxoceles, essa aqui, ó. Vendo aí? Vai causar esse quadro de hemólise. E é isto, letra D. Quando eu vi essa questão, deu vontade de estudar de novo toxicologia. Vamos lá, 66. Um menino de 2 anos de idade, previamente ígido, foi atendido em uma unidade básica de saúde em consulta pediátrica de rotina. No exame clínico geral, o médico observou que o prepúcio não expõe a glande devido à aderência bala no prepucial importante, sem anel fibroso e sem sinais flogísticos locais. A mãe informa que, eventualmente, ao trocar a fralda da criança, observa discreta hiperemia local, sem edema ou saída de secreções e sem dor. A melhor conduta para o caso clínico relatado é: letra A, estimular a retração prepucial manual diária. Letra B, aguardar a resolução espontânea da aderência. Letra C, deslocar manualmente a aderência durante a consulta. E letra D, encaminhar a criança para a resolução cirúrgica da aderência. O que é? Letra A, B, C ou letra D? E aí, o que você marcaria aí? Então, a gente sabe que até os 3 anos de idade, né? Até os 3, 4 anos de idade, essa resolução aí, ela é espontânea, né? Da fimose, resolução espontânea até os 3, 4 anos de idade. A partir dos 3 anos, né? Existe aí a tendência de você fazer, o tratamento com a medicação, né? Tratamento clínico com medicação. E depois dos 4 anos, quando não tem resolução da fimose, aí sim seria cirurgicamente, né? Aí alguns cirurgiões mandam você estimular o prepúcio manualmente, mas a recomendação é que sobra e deslocar manualmente isso daqui para não causar aí problemas, né? Então vamos aguardar a resolução espontânea da aderência, letra B, né? Vamos evitar manobras aí, porque podem causar a parafimose, né? A parafimose. Parafimose. Então, não, parafimose que é aquela, justamente quando ele prende esse anel, ele fica preso, né? Não consegue voltar. Então, para evitar a parafimose, é melhor aguardar a resolução espontânea. Se não, depois dos 3 anos você já começa com tratamento medicamentoso, né? Melhorando aí essa aderência. Se não, aí depois dos 4, 5 anos você faz a cirurgia. Resolução cirúrgica. Certinho? Então, melhor é não mexer. Né? 70. Uma adolescente, 17 anos de idade, comparece à unidade básica de saúde com queixa de nunca ter tido menstruação. Ela informa que sente dores abdominais, aumento da sensibilidade nas mamas e mudança do estado de humor. E que esses sintomas se repetem clinicamente. Apresenta distribuição pilosa e desenvolvimento mamário compatíveis com a idade, negatividade sexual e para confirmação da provável hipótese diagnóstica, deve-se realizar. Então, qual é o problema dessa adolescente de 17 anos? Olha, ela tem todos os caracteres sexuais secundários aparentemente normais, né? E tem a dor da menstruação normal. O que pode estar acontecendo? Existir um impedimento para a liberação da menstruação. Existia uma obstrução ali do canal. E por isso que eu vou fazer um exame para avaliar a permeabilidade vaginal. Né? O problema não é hormonal, ela tem o ciclo. Tá vendo aí dor, né? Compatível, aí tem mamas, tem os pelos,
tudo desenvolvido, caracteres sexuais. Então, o problema não são os hormônios, né? O problema é que parece haver um impedimento, uma obstrução, né? Então, permeabilidade vaginal. Se fosse hoje em dia, ele faria teste de progesterona, teste de estrogênio mais progesterona, faria assim, né? Seria a letra C. 74. Lactente, 18 meses de vida, é levado à unidade de emergência pediátrica com quadro clínico de convulsão tônico-clônico generalizada, iniciada a 5 minutos. E febre, tônico-clônico generalizada, certo? Após medidas de suporte, administração de antitérmico e infusão de benzodiazepínico por via endovenosa, a convulsão cessa. Ou seja, antitérmico e benzodiazepínico parou a convulsão. A mãe conta que foi o primeiro episódio e que a criança estava com coriza e obstrução nasal há 2 dias. Ou seja, teve um quadro de vias aéreas superiores, teve febre e teve a convulsão por imaturidade do sistema neurológico. Então, ele deu o quadro todo compatível com isso daí. Não foi uma causa desconhecida, foi uma causa conhecida. Né? Aí diz, após o período pós-ectal, ele desperta afebril e o exame neurológico não apresenta alterações. Então, ele foi examinado, né? Foi examinado normalmente, aí, e não apresentou alterações no seu exame clínico, diagnóstico aí do neurológico. Diante do quadro clínico apresentado, além de manter acompanhamento ambulatorial, constitui conduta adequada. Letra A, solicitar eletroencefalograma e prescrever anticonvulsivante. Letra B, orientar a família sobre as causas da convulsão sem prescrição de anticonvulsivante. Letra C, determinar a coleta de líquido cefalorraquídeo e introduzir antibioterapia empírica. Solicitar tomografia computadorizada de crânio e prescrever benzodiazepínico em novos episódios febris. O que você vai fazer aí, nesse caso? Como eu falei da outra vez, né? Aí a gente sabe exatamente a causa, não tem problema nenhum, a criança está bem, foi por causa da febre, imaturidade do sistema neurológico, não tem nenhuma lesão de massa para eu solicitar uma tomografia, né? Não tem meningite, não tem Brudzinski positivo, nem nada disso, nem Kern positivo, né? Eu não estou pensando em mal epilético, nem epilepsia ainda, né? Porque é o primeiro episódio, né? Provavelmente. E melhorou com o benzodiazepínico e o antitérmico, então eu vou só orientar a família sobre as causas da convulsão febril, e sem prescrever anticonvulsivante aí. Resposta letra B, né? Por todo o caso que é totalmente diferente do outro caso, né, que a gente viu. 79. Um estudante de 6 anos de idade é trazido à emergência hospitalar apresentando dor abdominal, inicialmente epigástrica e posteriormente em flanco direito. Apresenta quadro de febre, 38,5 graus, distensão abdominal e vômitos. O quadro iniciou-se há pouco mais de 24 horas com piora progressiva. É o seguinte, vê, 4 horas e o paciente já está grave, já está parecendo grave, né? Quando tem isso é importante. Quando tem um abdômen agudo inflamatório, na maioria dos casos, o quadro, ele demora, né? Ele começa com uma dor de difícil localização e depois de algumas horas, né? Uns dias aí, ele localiza. Mas ele é insidioso, demora. É uma dor não tão forte, né? As dores mais fortes são perfurações, né? Que geram um quadro de peritonite, uma alteração maior. Né? Então, esse daqui ele tem, dor abdominal, inicialmente epigástrica, depois em flanco direito. Localizou para flanco direito. Flanco direito, importante. Quadro de febre, distensão abdominal e vômitos. Teve uma obstrução, né? Para ter dor abdominal, vômitos, febre. O quadro iniciou-se há pouco mais de 24 horas com piora progressiva. A família relata, 24 horas e teve uma piora progressiva. A família relata história de episódio de fezes escuras com odor fétido desde quando era lactente. Ao exame físico, demonstrou dor à palpação de flanco direito, mais intensa em fossa ilíaca direita. A ausculta abdominal indicou ruídos hidroaéreos metálicos intervalados por períodos de ausência de ruídos. Ele foi internado. Foram realizados alguns exames com os seguintes resultados: leucócitos aumentados, neutrófilos aumentados, bastões aumentados. Radiografia de abdômen evidenciou dilatação e edema de alças do intestino delgado, com nível hidroaéreo. Ultrassom abdominal resultou sugestivo de abscesso em região ilial terminal. Isso tudo característico, em flanco, certo?
mais forte em fossa ilíaca direita, e quando fez o exame de imagem, viu o abscesso. Tem uma dessas alterações aqui, que é característica de dar abscesso. Né? A que é mais comum, ó, diverticulite e divertículo de Meckel. Apendicite não é, né? Porque aí não começaria em flanco direito, né? Seria epigar, aí é distribuída por todo o abdômen, e depois ela ia para a fossa ilíaca direita e com a descompressão positiva, né? Não parece apendicite aí, nesse caso, né? Flanco direito aí, mais ou menos, intestino delgado, né? Qual é aqui, o intestino delgado? O diverticulite de Meckel, em criança e intestino delgado. É quando eu vou pensar nesses casos aí, né? Cirurgia de urgência. Aí, ó, você vê, ó, esse quadro de abscesso é muito comum. Muito comum não, é uma complicação do divertículo de Meckel, né? Divertículo de Meckel. Então, a resposta é a letra D. Muito comum assim, flanco direito, ó, intestino delgado, né? É isso aí. Divertículo de Meckel. 84. Um menino de 10 anos de idade é trazido pelo pai à consulta pediátrica e relata grande dificuldade escolar do filho. O pai conta à família que a criança é dispersa em sala de aula, não acompanhando os colegas nas atividades propostas. Durante a consulta com o médico, enfermeira da equipe de saúde da família, o menino comportou-se normalmente e responde de forma adequada às perguntas realizadas. Os exames físicos realizados indicaram ausência de anormalidade ou alterações. Então, o menino está tudo bem com ele. Considerando as informações apresentadas, qual o conceito em que se deve basear um projeto terapêutico adequado ao caso? Letra A. O diagnóstico diferencial com distúrbios visuais e de audição é necessário em crianças mais jovens. E dispensável no caso apresentado? Não. Não é dispensável, não. Eu poderia fazer como diagnóstico diferencial isso daí. Então, letra A está errado. Letra B. A compreensão do contexto familiar é necessária na avaliação dos fatores associados à violência e negligência. Tá certo. Letra B, perfeito. Tá certinho. Letra C. As crianças com dificuldade escolar devem ser avaliadas por neuropediatria para definição da necessidade de uso de psicoestimulantes. Nem sempre, né? Depende. Né? Letra C está errado. Não é todas as vezes que a gente precisa da avaliação neuropediátrica. Né? Letra D. A família deve ser orientada a ser mais firme com a criança? Não. Ao baixo desempenho, por meio de imposição de cronogramas mais rígidos de execução de tarefas escolares? Não. Resposta letra B, né? Isso aqui não tem nada a ver. Não é papel nosso dizer que eles têm que ser mais firmes, né? O que nós temos que observar é como é a dinâmica familiar aí para poder ver as possíveis alterações que estão acontecendo. Resposta letra B. Tá linda a letra B. Não pode ser essa errada, né? As outras estão tão feias, estão erradas. Não sei se você percebeu uma coisa, né? Não sei se você percebeu, assim, o jeito que eu procuro sempre fazer as questões. Eu sempre trato as questões como se fossem os pacientes de verdade. Né? Eu procuro ser muito intuitivo na hora de responder a questão. Né? Porque quando você tem o conhecimento a respeito daquele caso, a sua intuição, né, ela vale mais do que, muitas vezes, os critérios diagnósticos, que não aparecem em todas as questões. Né? Às vezes, ele só quer que você perceba. Ele é muito claro no que ele diz nas questões, né? Às vezes a gente não tem conhecimento sobre o tema, mas quando você tem conhecimento, a sua própria intuição leva a você. Às vezes você vê um quadro que ele é grave, você diz, essa criatura está grave, né? Então eu tenho que internar. Outra vez você diz, essa criança está bem, está bom em estado geral, eu posso mandar. Esse quadro é preocupante, então eu não tenho que mandar ele para casa, tenho que fazer internação. Então, muitas questões elas partem desse pressuposto. É importante que você utilize o seu bom senso na hora de responder as questões também. Porque isso são as patologias mais prevalentes, né? Então, eu evito ao máximo, às vezes não é possível, mas eu evito ao máximo memorizar critérios diagnósticos, Você não vai ver eu, em reumatologia, responder quase nenhuma questão utilizando critérios diagnósticos, né? Unicamente pela a clínica do paciente, a gente consegue responder quase todas as questões, né? Quase todas. Porque tem umas que são decoreba, geralmente em questões de residência. Mas não revalida, a maioria dá para a gente responder de boa, sem nenhum problema. Você vê aí, né? Todas as questões que a gente faz, algumas são até intuitivas. Né? Então é muito importante que você desenvolva o seu raciocínio clínico, que aí vai ajudar muito, né? E aí, fazendo as questões várias vezes, e várias parecidas, aí você, rapidamente, você consegue ver
o que é que o cara quer lhe enganar, né? O que é que ele quer lhe enganar. 94. 2 irmãos, respectivamente 10 anos e 17 anos de idade, deram entrada na unidade de pronto atendimento, trazido por seus pais, com a história de estarem praticando ciclismo radical em um parque da cidade. Quando se acidentaram e caíram no chão, o irmão mais novo apresenta ferimentos corto-contusos profundos. Ó, veja. O mais novo, profundo, ele tem 10 anos. É o profundo. O novinho, profundo, né? Em membro superior e inferior direitos, contaminados por terra e que necessitam de limpeza exaustiva e suturas. Então, é ferida contaminada. O irmão mais velho apresenta escoriações em ambos os membros superiores que necessitaram apenas de limpeza e curativo para a proteção, ou seja, ferida limpa. O mais novo, ferida contaminada, o mais velho, ferida limpa. Os pais foram questionados sobre a situação vacinal contra o tétano e informaram que seus filhos haviam recebido a última dose da vacina aos 6 anos. Ó, o de 10 anos recebeu aos 6 anos. Ele teve uma ferida profunda. De 6 para 10 são 4 anos. Quando tem uma ferida suja, a gente tem que fazer a vacina quando ela é maior, a diferença é maior do que 5 anos a vacinação. Então, o mais novo não precisa vacinar, porque ele tem menos de 5 anos que recebeu a vacina, certo? Então, o mais novo não. Ferida suja, mas tem menos de 5 anos, não vou vacinar. Já o mais velho, ó, dos 6 para os 17, tem 11 anos. Então, mesmo ferida limpa, ele tem que ser vacinado, porque faz mais de 10 anos. Então, aí sim, nas feridas limpas, mais de 10 anos eu tenho que vacinar. Então, nesses dois, eu só preciso vacinar o mais velho. O mais novo, só fazem 4 anos. Então, não tem segredo, não. O mais velho que eu vou vacinar. Então, a vacinação deve ser feita apenas para o filho mais velho. Resposta letra C. Certo? Tranquilíssima, né? E a gente tem que saber essas coisas, né? Tem que saber. Isso pode cair até em questão aberta. Então, por exemplo, chega uma criança, foi aí, tem 16 anos, é o mesmo caso. Aí, recebeu uma mordida de cachorro. Você tem que fazer, dependendo da profundidade, antibiótico. Dependendo da profundidade, você tem que fazer a tetânica e ver aí a questão da antirrábica. As 3, né? As 3 coisas. Aí você vai ver a necessidade de cada uma dessas coisas. 97. Uma criança de 10 meses de idade, do sexo feminino, é levada à consulta por sua mãe em solicitação à demanda da agente comunitária de saúde e da equipe de estratégia de saúde da família, que ao visitar a família achou a lactente muito pálida. Embora as vacinas estejam em dia, a mãe não leva a criança às consultas regulares. Na anamnese, obteve-se a informação de que, em relação à alimentação, é oferecida à criança de 3 em 3 horas mamadeira à base de leite de vaca integral, amido de milho ou aveia com acréscimo de açúcar. Olha o veneno. Geralmente o almoço é feijão batido com... Como é o quê? É água, é? E ainda não lhe foi oferecido carnes, ovos ou frutas. 10 meses de idade, não comeu carne ainda. Não faz uso de medicamentos, apresenta bom desenvolvimento motor. O peso e a estatura estão nas curvas de desenvolvimento Z, score 2. Enquanto o restante do exame não apresenta anormalidade. Certo. Foi realizado um hemograma da criança que evidenciou a hemoglobina de 7. Tá baixa, né? Angu. Feijão batido com angu. Desculpa. Viagem louca na minha cabeça aqui. Hemoglobina de 7, ó, tá? Anêmico, né? Hematócrito de 31. VCM microcítico, RDW aumentado. Então, ferropriva. Né? RDW. Microcítico hipocrômica, RDW aumentado, aí sim, ferropriva, né? Leucócitos 10 mil, plaquetas 500 mil, presença de anisocitose e poiquilocitose. Considerando o caso apresentado, além da adequação alimentar da criança, qual a conduta a ser adotada? O que eu vou fazer? Aí eu tenho que fazer tratamento para anemia, né? Rapaz, a polenta, olha. Angu, famosa polenta. Tá vendo aí? A polenta. A polenta, não sei o que é. Angu. Tá vendo aí? Vivendo e aprendendo. 97. Aí sim, aí o que eu vou dar para ela? Se ela já tem anemia, né? Eu vou fazer o tratamento. Como é que é o tratamento da anemia nas crianças? É através de ferro elementar, 4 miligramas por quilo por dia, durante 3 a 4 meses. Né? O melhor é dizer durante eu faço assim, eu faço até melhorar a anemia e ainda faço mais 8 semanas, depois que a anemia melhora, né? Lembrando que no terceiro, quarto dia eu vou ter reticulocitose por causa dessa reposição de ferro. Certo? Então, né? Mas tá bom. 3 a 4 meses. Letra C.
Letra C. Eu conheço a polenta. Lá na Argentina a gente comia muita polenta. Polenta. Aqui como é cuscuz. Cuscuz, menina. Cuscuz. C, letra C aqui, ó. Tá? Ferro elementar, 4 miligramas por quilo por dia, durante 3 a 4 semanas de tratamento, né? Esse aqui, sulfato ferroso, 1 miligrama por quilo por dia, até os 2 anos de idade, é a prevenção da anemia, né? Mas já tem anemia. 84, perguntando, eita meu Deus. Olhem aí vocês que responderam, responda aí. Para a Érica, já pulei há muito tempo. 84, qual é a resposta? 84, digam aí. Que mais? Pronto. Resposta letra C, da 97, ferro elementar, 4 miligramas por quilo por dia, durante 3 a 4 meses. Eu pensei que tinha mais. Certo? Então, vamos aí ficar felizes agora. Terminamos aí a nossa primeira parte. Hoje à tarde, às 17 horas, nós vamos fazer mais de 20 questões. Rapaz, eu tô louco. Tô louco aqui, menino. Não sei. O Alexandre perguntou aqui, ó. Rafael, boa tarde. Você já tem informação da bancada do INEP? Não. Não sei. Não saiu em canto nenhum aí quem é que vai ser a banca. Se vocês souberem, coloquem lá no grupo pra gente saber. Aí que a gente já começa a preparar também com as questões da banca, tá certo? Bom demais, né? Questão fácil em cima de questão fácil, sem dificuldade. Vamos fazer mais do que 20 questões agora à tarde, né? As discursivas. Meu amigo, ó, Hector aqui. E discursiva. E aqui, ó, e outra aqui, ó. O Igor. E discursiva. Discursiva. E aqui a outra. E as discursivas. Meu amigo. Discursiva vai ser uma live específica de discursivas agora. A gente vai fazer uma live específica para os que estão dentro do grupo do Telegram, tá? Somente para os que estão no grupo do Telegram a gente vai fazer essa live. A partir de semana que vem, a gente já começa a fazer as lives só de discursivas. Tá certo? Então a gente vai terminar essa semana. Semana que vem a gente não vai fazer live das questões objetivas. Vamos fazer apenas de discursivas e essas lives de discursivas vão ser exclusivas para o grupo do Telegram, do Telegrite. Certo? Certinho? Beleza? Que mais? Que mais? Então, daqui a pouco vocês estão inscritos aí no INEP também, e a gente vê aí essa banca e resolve questões. Hoje à tarde, mais um montão de questão. Vamos terminar a 2015 e a 2014. Hoje à tarde, 2014. A gente fez 2015 agora. Sim, as questões que faltaram, né? Tiveram questões que faltaram. A gente faz na próxima semana revalida. Na 5.0, a gente vai fazer. A gente pega as de 2014 que faltaram, 2015 já começa as de 2013 e as de 2012, né? E vamos fazer aí todas as questões possíveis e imagináveis aí pra gente terminar tudo, certo? Tá certo? Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e pela sua preferência, tá? Até à tarde, até às 17 horas. Tchauzinho para vocês, até mais.